você não sabe, essa semana é uma semana em que nós vamos falar sobre... Podem assentar-se. Amém, obrigada. Nós vamos estar falando sobre família. Hoje, sábado e domingo. Vai falar sobre família, amém? Mas essa semana vai ser específica sobre esse assunto. E eu gostaria que você estivesse com seu coração pronto, assim como eu estou essa noite. Eu tenho expectativas daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu estou em um processo como todos nós estamos, amém? Nós estamos avançando. E Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Dentro do seu caráter, daquilo que Ele é, o amor que existe nele para conosco. Amém? E eu sei que tem coisas que eu vou tocar aqui que você pode dizer assim, Raíba, mas eu não vim de uma família dentro disso, eu não estou inserida disso, mas fica tranquilo. O banquete é para todos, amém? Deus não dispensa ninguém. Amém? Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Você pode abrir comigo, por gentileza? Antes de dar continuidade, o assunto de hoje é como flechas preparando a futura geração. Como flechas preparando a futura geração. Amém? Você pode abrir, por gentileza, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Aleluia. E diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando eu recebi a instrução de estar aqui essa noite, uma das coisas que o Senhor me falou sobre o cuidado com a minha casa, sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa casa. Sim, querido, é certo que nós devemos cuidar como corpo de Cristo uns dos outros, e nós fazemos muito bem isso aqui nessa igreja. Nós cuidamos uns dos outros, nós pegamos na mão se for necessária e nós caminhamos junto com a pessoa se for preciso. E nós estamos ali, apoiando. Mas essa noite eu quero que nós fiquemos atentados no que diz respeito a, primeiramente, nós cuidarmos da nossa casa. Porque como que eu vou poder cuidar de alguém lá fora se a minha casa está totalmente bagunçada? Como que eu vou querer lançar à futura geração aquilo que vem de mim, aquilo que Deus me deu como presente, se eu não cuido dele e eu estou muito mais atenta às necessidades de outros, mas não estou atento às necessidades da minha casa? E como igreja, nós temos sido chamados a cuidar da nossa casa, porque ela é o nosso primeiro ministério, é o nosso primeiro chamado. Aleluia! Porque eu sei que nós fomos chamados a reconciliar o mundo com o Senhor, mas sabe, a nossa casa ela precisa ser organizada, no que diz respeito principalmente à palavra do Senhor. Então, por que eu comecei com esse versículo? Porque uma das coisas que o Senhor falou, vocês precisam sempre, Raíba, estar olhando como e qual a necessidade daqueles que estão sobre a sua responsabilidade, daqueles que estão dentro da sua casa. Porque às vezes o esposo trabalha, a esposa também trabalha, e aí o filho vai para a escola e você entra, né, naquela rotina do dia a dia. E às vezes esquecemos de não só falar, como de demonstrar o nosso amor e o amor de Deus, né, para as nossas vidas, através do nosso relacionamento, que é o primeiro que acontece dentro das nossas casas. Amém? Em seguida, eu vou continuar falando o seguinte, que foi o que eu fiz a pergunta para o Senhor. Como podemos ensinar e educar os nossos filhos, Senhor? Falei, tá bom, eu sei que nós devemos, de fato, cuidar da nossa casa. E todos nós estamos, quando eu falo um processo, todos nós estamos sempre aprendendo com o Senhor. Amém? Eu acredito que aqui a casada mais tempo é a Dona Maria. Cadê ela? Já foi. E eu tenho a certeza que a senhora sempre está aprendendo algo novo, né, Dona Maria? Amém? Glória a Deus. E aí o Senhor falou para mim assim, na minha palavra, como é que você pode ensinar e educar os seus filhos? Na minha palavra. Parece uma coisa bem óbvia, né? Na sua palavra.
E aí depois eu perguntei, e como eu faço isso? E aí ele falou algo para mim, tudo o que você ensinar, seja o exemplo primeiro. Nós sempre ouvimos que nós ensinamos alguém e ele aprende a partir daquilo que nós ensinamos essa pessoa a fazer. Mas ninguém aprende mais do que a forma que nos vê fazendo algo. Eu não sei se você ouviu essa frase, mas eu ouvi. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Faça o que eu digo, desculpa, mas não faça o que eu faço. Sabe, é muito triste um pai ou uma mãe que conhece a palavra como eu e você, que conhece essas verdades, induzir ou até mesmo ensinar o filho nesse contexto. Porque eu não posso fazer isso. O Senhor nos incumbiu de uma responsabilidade. Eu tenho uma filha, ela só tem 3 anos, mas ela me ensina muito. Eu ensino ela, mas ela também me ensina. Ah, aleluia! Você tem noção disso, que o seu filho também te ensina? Ah, aleluia! E aí ele falou, e se você errar, peça perdão, se conserte e siga. Sabe uma coisa que, apesar de a minha mãe não ser cristã, ela fazia? Ela tinha o hábito de me pedir desculpa. Às vezes pedia perdão. E hoje eu entendo porque algumas coisas não ficaram no meu coração. E sabe que como os pais, nós vamos cometer alguns erros em alguns momentos e nós precisamos chegar com os nossos filhos e falar com eles. Eu errei com você. Eu fui injusta com você. A mamãe agiu errado. A mamãe te disciplinou de uma forma incorreta. Porque parece que é um sinônimo de uma fraqueza. Ou de uma humilhação. Vamos ser bem sinceros, o que a palavra nos ensina a respeito de perdão? A própria palavra nos ensina que se alguém fizer algo para nós devemos ir até a pessoa. Agora imagine quando a gente tem a consciência de que a gente fez. Aleluia! E isso foi algo que o Senhor foi falando, e como eu amo o Luciano Subirá, então, né, vocês sabem que um dos livros extraordinários que ele escreveu foi Como Flechas, e eu sou apaixonada, né, e acompanho muito ele. E eu tenho algumas pessoas que também passaram na minha vida que se tornaram uma referência. Eu quero falar também, eu quero agradecer a vida do Betinho, né, do Rio de Janeiro, da Dani. Eu convivi com eles por um tempo e eu tive o privilégio de ver uma família cristã, com todo o histórico que eles tinham, ter a sua casa transformada por essa palavra. Pela palavra que eles decidiram um dia pôr em prática na sua casa. Mesmo o Betinho não tendo um ensino, né, quando criança, nem a Dani, como família, eles já tinham 3 filhas, e eles decidiram servir ao Senhor e ensinar e educar os seus filhos na palavra. Então, eu tive o privilégio de conviver com eles, e eu vi uma rendição e o nível de relacionamento que eles tinham com o Senhor e a seriedade de ensinar os seus filhos. Como eles eram muito sérios. Eles eram seríssimos. E eu vou falar para vocês, eu convivi com muitas famílias cristãs, mas eles, para mim, foi algo muito especial. Amém? Aleluia. Eu estou falando de ter ficado, né? Eu fiquei na casa deles. Algumas pessoas eu tenho admiração, como meu pastor e a Michela, mas eu não cheguei a morar com eles, né? Então eles não viram alguns defeitos meus. Glória a Deus, cheguei melhor, pastor. O Betinho e a Dani já deram uma lapidada lá atrás. Amém. Eu sou muito grata pela vida deles. E o Senhor me fez lembrar sobre isso. E eu gostaria que você abrisse também no livro de Deuteronômios, capítulo 7 e versículo 9. Aleluia! Então, como eu falei para vocês, eu perguntei, Senhor, como podemos ensinar e educar os nossos filhos? Ele na minha palavra. E como eu faço isso? Tudo que você ensinar, seja o exemplo. Se eu ler um texto a respeito de algo que eu estou educando meu filho ou minha filha, eu preciso também viver isso. Eu não posso dizer para minha filha que mentir é errado e ela me vê mentindo e eu, porque eu sou adulto, está tudo bem. Não, e se eu em algum momento
cometer esse erro, como o Senhor falou, se você errar, peça perdão e se conserte e siga. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles vão nos ver errar em algum momento. Ou tem aqui algum pai, alguma mãe que está perfeito e não erra em nada, está tudo certo. Todos nós, né? Estamos em processo. Então, se nós cometermos algum erro, o Espírito Santo nos constrange. Eu não tenho dúvida que houveram muitas vezes em que eu prometi algo para Yarim e aí o Espírito Santo falou assim, você prometeu e você não cumpriu. E aí eu fui, nossa filha, desculpa, isso, aquilo, outro. E deixa eu falar uma coisa para vocês, é nas mínimas coisas. Filha, hoje a mamãe vai descer lá no parquinho com você. Olha, amanhã nós vamos fazer isso, aquilo, outro. Sabe por quê? Porque uma das coisas que eu sempre falo para ela, e eu vejo na palavra de Deus, é que o Senhor nos ensina sempre através da palavra. E nós precisamos sempre olhar para a palavra como aquilo que é a nossa bússola e que vai nos direcionar a um lugar de segurança, ainda que seja desconfortável para nós. Em Deuteronômio diz o seguinte, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Sabe, querida, quando eu vi esse versículo, eu falei assim, Senhor, a aliança que eu fiz com você vai além da Yarim. A minha fidelidade para com o Senhor até o fim da minha vida vai muito além. Sabe, por isso que quando eu comecei a falando do amor de Jesus, eu quero que você lembre algo. Mas, Raíbe, eu já criei meus filhos. Mas, Raíbe, eu já errei em tantas coisas. Mas, Raíbe, sabe, querido, não importa qual o processo do caminho você está hoje, mas se você decidiu se voltar para o Senhor e buscá-lo, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te dar direções específicas. Porque cada uma de nós, se nós formos sentar com cada mãe que está aqui ou cada pai, às vezes foram situações que os filhos enfrentaram muito parecido. Mas cada um teve uma estratégia e uma direção do Espírito Santo diferente. Mas persistiram em seguir a palavra. A palavra é a mesma, mas a estratégia de como seria trabalhar isso foi diferente. E é extraordinário ver a multiforme sabedoria pela qual o Senhor se move através da palavra dele. Então, a aliança que nós fazemos com o Senhor hoje e permanecermos nela, ela vai até 1000 gerações, que é o que diz em Deuteronômios. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele guarda a aliança que Ele faz conosco e a sua misericórdia até 1000 gerações. E nós vimos algo no louvor falando sobre isso. Então, olha o peso que é a minha e a sua aliança com o Senhor. Nós nos comprometermos em seguir e prosseguir seguindo ao Senhor, fazendo algo extraordinário. Os nossos filhos, eles são o trabalho mais importante, no que diz respeito a direcionar uma futura geração. Eu me lembro que uma vez a Michela estava conversando comigo e ela falou algo que me marcou muito. Eu ia fazer ia estar numa live e antes ela conversou comigo sobre algo. E aquilo ficou muito forte no meu coração. E ela falou assim, Raíbia, as pessoas não podem ter a gravidez ou uma gestação como algo tão penoso, ou como uma desgraça. Foi mais ou menos essa palavra, tá? Não foi exatamente isso, mas foi o que eu entendi naquele momento. E eu entendi o porquê que ela estava falando comigo, porque o Senhor falou algumas coisas comigo, ao meu coração. E sabe, eu sei que não é fácil nós direcionarmos os nossos filhos. Quem é mãe aqui sabe. Tem dias que são mais fáceis. Os pais também sabem, tem dias que são mais difíceis. Amém? Mas sabe que quando nós confiamos no Senhor, nós vemos o fruto daquilo que nós investimos. Eu tenho a certeza que quando o pastor olha hoje a Sofia, ele não imaginaria que ele conseguia fazer tudo que ele faz hoje. E eu fiquei assim, pastor, apaixonada quando eu vi a Sofia orando pelas pessoas no evangelismo. Nós vemos os nossos frutos frutificando, porque aquilo lá é uma frutificação. E sabe, ninguém mandou ela orar por ninguém. Ninguém mandou ela orar.
Ela perguntava para a pessoa. E sabe, queridos, por que um filho pode ter uma ação dessa? Não é à toa. Alguém ele está vendo fazer isso. E ele está aprendendo como é que se faz. Cuidado, gente. Daqui a pouco pode vir algumas profecias aí vindo das crianças. Algumas palavras vindo delas para as nossas vidas. Não fique surpreso com isso, porque isso vai acontecer. Aleluia! Deus é bom. Não desconsideremos aquilo que Deus tem compartilhado aos nossos corações a respeito da próxima geração, da flecha que nós vamos estar lançando. Amém? E agora eu vou entrar no versículo principal. Lembrar que aquilo que nós fazemos pode atingir até 1000 gerações. Olha a abundância que Deus faz através da minha e da sua vida. Através dos nossos filhos. Aleluia! Gente, ninguém sabe dar mais do que o Senhor. Eu desconheço. Pense em alguém milionário que pode dar uma oferta gigantesca para alguém. Ele, com todo o dinheiro que ele tem, ele não pode dar mais do que Deus. Aleluia! Dinheiro não compra família. Uma família em Deus, não. Dinheiro não compra paz. Dinheiro pode ajudar em algumas questões de saúde, no melhor hospital, mas sabe, dependendo da doença, é só Jesus. Eu sempre falo, se é Jesus, então está tudo certo. Amém? Aleluia! Você pode abrir, por gentileza, lá em Salmos, capítulo 127, no versículo 3 e no versículo 4. A herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O fruto do meu e do seu ventre. Ele é um galardão muito especial. Eu sempre brinco, quem me conhece, sobre as pedrinhas na coroa. Mas eu descobri que essa pedrinha na minha coroa, ela vai ser um start. Aleluia! Como eu estou preparando a próxima geração, vai ser uma pedrinha de um galardão diferente. Aleluia! Aleluia! E como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Sabe, querido, eu fui estudar um pouco sobre flecha, que eu achei muito interessante. Desde a época que o Luciano Subirá, ele começou a falar do livro, e eu estava lá, né, na época da pandemia. E assim, uma flecha, ela é capaz de atingir, né, a flecha mais moderna, né, ela é capaz de atingir até 560 metros. Aleluia. Ela é considerada a segunda arma mais poderosa de uma guerra. Aleluia. Aleluia. E para você lançar a flecha, e nós sabemos disso, a gente tem que recuar ela. Porque quanto mais você recua, mais longe ela vai. Aleluia. E sabe que existe um processo a gente fazer isso? Existe um desconforto quando a gente faz isso. Eu não sei se você já viu uma flecha. Eu, como eu já fui de uma cidade onde tem tribos indígenas, eu já fui lá. E parece muito fácil a gente brincar com a flecha, até que a gente pega uma. Sabe? Mas existe uma preparação onde eu e você, como os pais da futura geração, para nós lançarmos essa flecha, nós somos também preparados para isso. Nós somos preparados para isso. Eu sei que muitas vezes nós dizemos, Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ensinar sobre esse assunto para o meu filho e para a minha filha? E aí eu me lembro do que a palavra nos diz lá em Tiago 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-o a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Todas as vezes eu tenho a certeza que a Michela, que a Martinha, que a Dona Maria, a Rose, cada mãe que está aqui, em algum momento, ao educar o filho ou a filha, se deparou com alguma circunstância que não sabia como fazer, ainda que conhecesse a palavra.
Parece que os versículos somem, você não lembra mais, né, deles. E aí você corre para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. E é só eu que ele lembra. Aí eu falo, meu Deus, esse versículo aqui. Nossa, é isso mesmo. E as estratégias que a gente recebe? É extraordinário, não é mesmo? Não é não, Rose? Estratégias extraordinárias. Deus é bom, amém? Os nossos filhos estão expostos a alguns lugares. Eu vou citar 3 lugares, mas eu vou me atentar a um lugar que é muito importante. E há um outro que para mim é fundamental. Mas esse primeiro lugar é um lugar que vai formar muita coisa dentro dele. Então, os nossos filhos, eles ficam na nossa casa. Eles estão diante da sociedade, nas escolas, nas faculdades. E quem é cristão ou que tem alguma religião, leva o seu filho até a igreja, até o templo. Correto? Mas sabe que nenhum desses outros lugares, embora a igreja seja um lugar extraordinário, amém? Eu não vou desconsiderar isso, porque eu sei o que isso faz com a minha vida. Mas sabe, eu não posso transferir, nem eu e nem você, transferir uma responsabilidade que é nossa. Ninguém convive mais com os nossos filhos do que nós mesmos. Ninguém sabe mais da necessidade dos nossos filhos do que nós mesmos. Se nós não sabemos, tem alguma coisa errada. E eu estava ouvindo algo que a doutora Rosana falou. Ela disse assim, que uma vez uma pessoa estava ensinando numa rede social coisas absurdas. E ela foi lá e falou, e uma mãe foi lá e destratou aquela pessoa. Você faz com que os nossos filhos pequem, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E ela respondeu a seguinte coisa: se eu, que fico algumas horas ou alguns segundos com os seus filhos, estou tendo esse poder de influenciar ele mais do que você, tem alguma coisa errada na sua casa. Sabe que uma rede social não pode ser algo que influencie mais os nossos filhos? Sabe que o tempo da TV não pode ser algo que influencie mais os nossos filhos? E eu vou ser bem explícita, falando a respeito de coisas que são lícitas. Porque TV, celular, não ocupam o meu e o seu lugar. Não pode substituir o meu e o seu lugar. A minha e a sua responsabilidade. A escola não pode, a sociedade não pode, e o departamento infantil, o departamento dos jovens. Porque às vezes nós queremos que o departamento infantil resolva coisas que a gente não resolveu em casa. Nós queremos que aqui nos jovens seja resolvido coisas que não foi resolvido em casa. Nós queremos que o líder de adolescentes, que eu até mandei um vídeo muito engraçado para o líder dos jovens, parece que todo problema que acontece, a culpa é do líder dos jovens. Então, o que eu estou fazendo com esse tempo que eu estou convivendo há mais tempo com o meu filho? Será que eu estou fazendo algo? Porque quando o Senhor falou, ensina fazendo, Ele estava falando assim, você vai ensinar, mas ela precisa ver você fazer. Como que eu quero que a minha filha ou meu filho tenha uma vida de oração com Deus? Tenha um relacionamento com Deus? Ah, esse menino está muito rebelde, essa menina está muito rebelde. E aí você vai ver, o pai está enchendo muito mais o filho de presentes. Entendam, é lícito você presentear o seu filho, amém? Faça isso, você pode. Quem que não gosta de ganhar presente, gente? Mas deixa eu contar um segredo. Você sabe que tudo o que mais os nossos filhos precisam, ó o segredo, é da nossa presença. Outro detalhe, com qualidade. Não é sentado na frente da TV, a criança assistindo, e você não está interagindo com ela. Não é brincar ali na casinha e eu estou aqui no celular. Deixa eu falar, outro segredo.
ela, a princípio, sendo muito pequeno, talvez, ela não compreenda como um todo que você está dando muito mais prioridade para aquele celular, mas ela vai crescer. Ela vai crescer e ela vai entender, nossa, meu pai ficava o tempo todo, minha mãe ficava o tempo todo. É mesmo. A gente estava lá na frente da TV, ele estava com o celular. A gente estava brincando, ele dizia que estava brincando de casinha comigo, ele estava no celular. Ele não estava comigo. Vocês acreditam que o seu filho vai entender isso lá na frente? Aí eu te pergunto, ele vai se sentir alguém importante? E aí eu falo, Jesus te ama, minha filha, Jesus te ama, meu filho. Vamos para a igreja, porque lá vão ensinar você a palavra. Porque aqui em casa a mamãe não tem tempo, mamãe trabalha muito, né? Cuida da casa. Nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. E a geração vai ficando como? Se em algum momento você me ver falar da geração mimimi, você vai me corrigir a partir de hoje, porque Deus falou algo comigo. Nós devemos abençoar. Nós devemos abençoar a geração. Sabe, eu fiquei muito impactado quando o Senhor falou assim, vocês desacreditam da próxima geração. Vocês desconsideram o que eu considero importante. E ao invés de vocês abençoarem, eu vou falar assim, ao invés de você abençoar, você fica repetindo o que muita gente repete. Geração mimimi, geração fraca, geração não sei o quê. Por que você não muda o seu discurso? Aleluia. Tá vendo? Ore por eles, porque um dia serão os seus filhos. E você vai querer que eles falem o quê? Eu tenho a certeza que nenhuma mãe, por mais que os filhos estejam errados, a gente não gosta que ninguém trate eles de forma pejorativa. E sabe, quando eu falo isso, eu estou tratando de uma forma pejorativa todos os jovens dessa igreja. Eu estou desrespeitando a próxima geração. E isso é muito sério. Porque se eu sou porta-voz da verdade, se eu sou porta-voz da palavra do Senhor, na minha boca tem que sair bênção. Aleluia! Aleluia! Só eu que entendi isso? Ou você também entendeu? Amém? Aleluia! Essa geração é forte. Porque a Bíblia falou. Jovens, vocês são o quê? Não foi nenhuma outra pessoa. Foi a própria palavra de Deus que disse. E ele falou o quê? Já tens vencido o maligno. Ei! Por que eu desconsidero aquilo que Deus considera? Quem sou eu na fila do pão para falar isso? Eu não sou melhor. Porque hoje, né, sou casada, tenho uma família. Eu já fui jovem. Sou jovem há mais tempo agora, amém? Sou jovem há mais tempo, com muito gás. Glória a Deus. Mas nós passamos muito tempo com os nossos filhos. E nós precisamos considerar. Eu falo que essa palavra intencional, ele está muito no meu coração já tem um tempo. Eu gosto de ser muito intencional. Se eu estou sentada, brincando, mexendo alguma coisa, parece que flui algo. Eu sou intencional naquele momento ensinando. Se eu estou na cozinha fazendo alguma coisa com a Yarinha, eu sou intencional. Eu começo a gerar uma conversa, eu começo a falar algo. Se a gente vai brincar, a mamãe rola no chão, e quem me conhece sabe que eu sou meia brava, né? Mas quando eu estou no departamento infantil, quem já me viu também sabe que eu entro em um mundo completamente diferente. Então eu sento, eu rolo, eu deito, eu falo a linguagem dela, e se eu percebo que ela não entendeu, eu pergunto de novo. Sabe que quando eu e você vamos nos encontrar com o Senhor, Ele dá para nós o tempo dele que nós precisarmos. É 1 hora, é o dia inteiro que a gente quer ficar com Ele, você pode ter certeza que Ele vai ficar o dia todo com você. E quem sabe, ó, outra novidade aqui, e Ele está 24 horas do dia conosco. Mas é diferente quando eu dou atenção para Ele.
Os nossos filhos estão conosco, mas é diferente quando nós paramos e nós vamos conversar com eles. Aleluia, Raiba, eu não tive isso. Raiba, não foi assim a minha educação. Deixa eu te dar os parabéns. Hoje você está sendo ensinado. Aleluia! Hoje o nosso Pai está nos ensinando. E um dia eu não sabia também. E eu tive que aprender. E hoje eu aprendi. Eu aprendi com a palavra, mas eu também tive bons testemunhos. E eu falo que cada família sabe algumas coisas específicas que vai dar certo para a educação dos filhos e outras de uma outra forma. Agora, a palavra, ela é inegociável. Honrar pai e mãe é inegociável. Mas como que eu ensino? Fazendo. Seu filho ou sua filha vê você falando bem ou mal dos seus pais? Seu filho vê você orar pelos seus pais? Ou você, como jovem, ora pelos seus pais? Você um dia vai precisar ensinar sobre isso. Você dedica algum momento para ouvir o seu pai e a sua mãe? Conversa com eles? Então eu vou dizer para minha filha, filha, é importante você brincar com a mamãe, isso, aquilo, outro. Não, para ela, eu estou brincando com ela, né? Mas vai chegar um momento que ela vai crescer e ela vai fazer algumas escolhas. E sabe, quando nós vemos os nossos filhos fazendo algo errado, e foi outra coisa que o Senhor falou ao meu coração, e no livro do Luciano Subirá como Flechas, ele fala muito sobre isso. Que ele sempre ensinava os filhos dele, mas eles sempre viam ele fazer. E quando ele errava, ele se corrigia. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, uau, fiquei toda orgulhosa, né? Eu faço isso. Aleluia! Mas tem um monte de coisas que eu estou ajustando, amém? Sabe, você pode fazer tanta coisa com seu filho hoje. E eu falei assim para o Senhor. E o Luciano Subirá também falava sobre os filhos terem experiência com Deus. Eles precisavam ter as experiências dele com Deus. E eu volto a falar. Aonde eles passam mais tempo? No celular, na TV, com a babá. Ai, meu trabalho, meu marido trabalha, nossa vida é corrida. Gente, eu super entendo isso. Saiu do trabalho, você e seu marido. Qual é a prioridade agora? Descansar, claro, porque eu sou ser humano, eu tenho que descansar. E onde é que fica o momento em que você vai ensinar, educar e mostrar experiências e relacionamento com Deus com seu filho? Deixa eu te falar uma outra coisa, você vai precisar se virar se você escolheu ou deve e tem que fazer isso. Isso não é uma função de outra pessoa. Isso é responsabilidade minha e sua. Não interessa como foi a sua semana. Não é possível que um dia da semana você não tire para sua família. Porque sabe que a sua filha também vai casar com alguém que é o exemplo que ela vê em casa. Se você é só um pai que só sai para trabalhar o tempo inteiro, você não valoriza a sua família, você não dá tempo para a sua família, você acha que ela vai ter qual referência? Se você não trata essa menina com carinho, não trata ela com amor, não demonstra o tipo de homem que ela deve ter na forma que você trata a sua esposa, ou o marido trata a sua esposa, sabe o que vai acontecer? Lá fora tem várias referências. E tem um mundo acolhedor lá fora, que acolhe do jeito que muitos pais e muitas mães não estão fazendo. Isso, carregando no colo, ouvindo as lágrimas, as frustrações, as dores. O eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O mundo tem tempo. E sabe, querida, eu entendo que é trabalhar fora. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu me recusava a colocar minha filha para dormir sem conversar com ela. Sem orar com ela. Sem ler uma historinha com ela. Eu, a partir do momento que a Yarin chegava,
Cada um tem a sua forma, amém? Chegava da escola, aquele momento era para Yarim. Sabe por quê? Ela passa o dia todo quase na escola. E ano que vem vai ser meio período. Glória a Deus. Amém? Mas sabe, aquele momento com ela precisava ser o momento, o ápice do dia dela. Aleluia! Que tempo nós estamos dando? Que investimento nós estamos fazendo com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo com a próxima geração? Ah, Raíba, meu pai não me deu algo bom e do melhor, então estou trabalhando hoje para deixar uma boa herança para os meus filhos. Ah, eu não vou brigar com a minha filha, não vou bater de frente com ela, porque eu vivi isso na minha adolescência com os meus pais. E aí, isso era muito chato. Você está negociando princípios? Porque deixa eu te falar, não é isso que a Bíblia ensina. Aleluia! Meu pai era muito carrasco, eu vou ser boazinha. Ou eu vou ser bonzinho. Sabe, queridos, quando a Bíblia fala que quem ama, corrige, e que Deus ama, quando Ele nos corrige, isso fala de um amor que quando eu estou errado, Ele me conduz a um caminho certo. E sabe qual é a forma? Não é eu colocar a minha filha lá na frente da TV. É eu sentar com ela e investir o tempo, ou para alguns, gastar tempo. Eu não gosto de falar essa palavra, eu gosto de falar investindo tempo. Eu estou investindo um tempo da minha vida para alguém que Deus me confiou. E confiou à próxima geração. Aleluia! E eu sei que às vezes é cansativo sentar e conversar, mas o relacionamento começa onde alguém começa a falar. Relacionamento se estabelece onde eu posso falar e onde o outro também pode falar. Onde eu falo com a minha filha, aponto para ela aquilo que está errado, mostro a palavra do Senhor, pergunto para ela se ela entendeu. Você entendeu, filha? Você tem alguma coisa para falar? E sabe que eu fico surpresa, embora eu ache lindo. Ela, mamãe, você pode me dar só um abraço agora? Eu amo você, tá? Cara, isso é a coisa mais linda que uma mãe pode ouvir depois de corrigir a criança. E um adulto não é assim, né, Michel? Se tu der as lapadas no adulto, minha filha. Não, sim, líder. Amém. Glória a Deus. E a criança, na sua inocência, faz isso. É ou não é, Michela? Sofia não diz que ama você? Você corrige ela, isso aqui o outro. Ela, mamãe, eu amo você. Né, pastor? Pastor é um lorde, né, pastor? Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Então eu devo ensinar como respeitar os pais, como honrar os pais. Sabe, como ele deve tratar o coleguinha, o amiguinho da escola. Sabe que se o meu filho vier, se os nossos filhos chegarem em casa com alguma coisa que não é deles, nós precisamos perguntar para ele, quem foi que te deu? E ainda assim, eu pelo menos sempre escrevo na agenda, veio um lacinho aqui, assim, estou devolvendo. Veio, e às vezes já veio umas coisas bem boas, sabe? E eu falo, não é meu, não é da minha filha, devolvendo, umas coisas caras, devolvendo. E uma vez a professora falou assim, mãezinha, você é a única que devolve tudo, porque tem coisas que já foi em alguma mochila e a gente nunca recebeu. Gente, veio uma figurinha uma vez, eu devolvo. Amém? Sabe por quê? Isso é ensinar. É ele entender que o que não é dele e o que alguém não deu ou não autorizou para que ele pegasse, ele precisa devolver. E eu e você não podemos fazer vista grossa. Aleluia. Amém? Parece algo tão simples, mas eu vivi alguns exemplos dentro da minha casa, na casa dos meus pais. E algumas coisas afetaram o meu caráter. Sabe a frase, faça
o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Será que foi só eu que vivi isso? Não, né? Mas isso não pode acontecer hoje conosco. Com o que nós conhecemos a respeito da palavra, nós não podemos fazer dessa forma. E não importa como foi a sua criação, o Senhor está nos ensinando a conduzir com mais excelência e com maior responsabilidade a nossa casa. Você não conhecia até que a palavra chegou na sua vida. E se você não se dedica a estudar, você também vai ser responsável, porque eu já ouvi pessoas falarem assim, porque eu nunca vi isso na Bíblia, eu não estudo a Bíblia, estudar a Bíblia para os ministros, aquilo outro. Não. Você vai ser cobrado por você não ter se debruçado também na palavra e estudar. Para educar e ensinar melhor os seus filhos. Aleluia! Deus é bom, amém? Então a minha casa, a sua casa, é um lugar onde nós passamos mais tempo com os nossos filhos. E esse ambiente tem que ser um ambiente pelo qual eles serão impactados pela palavra. E eles só serão se eles nos virem fazer. Eu ensino a orar, mas eu oro. Eu ensino a ler a Bíblia, mas eu leio, ele me vê lendo. Eu falo em línguas e ele me vê e em algum momento algo vai acontecer. Eu falo para ele que Jesus faz milagres, leio as histórias, mas ele precisa experimentar os milagres dentro da nossa casa. Aleluia! Eu falo sobre honrar a autoridade, eu honro a minha liderança. Como é que nós podemos honrar a nossa liderança? Sabia que tem muitos filhos desviados, porque tudo que os pais falavam em casa era mal da liderança? Para que o meu pai e a minha mãe vai para essa igreja? Se essa liderança não presta, se essa liderança só faz maldade, se essa liderança nunca faz algo que é bom para eles, por que eles ainda estão nessa igreja? Quando eu for de maior, eu não vou ficar nesse lugar. O que os nossos filhos estão ouvindo nós falarmos sobre o nosso pastor ou sobre os líderes de departamento? Outra coisa, o que eles estão nos vendo falar sobre algum membro da igreja? O que eles estão nos ouvindo falar sobre os nossos vizinhos? Sabe que uma criança ela tem a tendência a reproduzir algo que ela viu. Eu sei que tem a escola, sei que tem a sociedade, mas sabe, quando chegou na nossa casa aqui vai ser corrigido. Como é que é? O que você ouviu? E aí você senta... né? E o meu marido fala o sermão da montanha. A criança vai ouvir o sermão da montanha. Mas depois eu deixo a criança falar o sermãozinho dela, gente. Sim, filha, fala, sério? Aí eu quero me atropelar, né? Filha? Foi? Sim. Aí eu quero atropelar de novo, né? Fico me segurando. Amém? Aí eu quero falar sobre ele honrar a liderança. Mas eu sou a primeira pessoa que ele ouve falando mal da minha liderança dentro de casa. Filha, você tem que tratar bem o seu pai, com carinho, com amor. E ela vê a mãe dela acabando com o pai dela, falando mal dele para ela. Sabe, as referências que ela vai ter de família vai ser algo muito sério. E não vai ser muito bom, não. E aí tá cheio de jovem que não quer casar. Mulheres com 30, 40 anos que não querem casar, homens que não querem casar, porque tudo que eles tiveram de referência foi tão ruim, mas tão ruim, que eles não querem isso. Eles desacreditaram, até mesmo quem está dentro da igreja, de que é possível constituir uma família abençoada. Só que deixa eu te contar uma coisa, a instituição família e o projeto de Deus como família não mudou. Família continua sendo um projeto e algo abençoador diante da sociedade. Nós somos o parâmetro pelo qual a sociedade vê que uma família, como Deus constituiu, dá certo. E eu e você precisamos ser os porta-vozes de que isso faz uma diferença. Quando nós fazemos com que os nossos lares sejam um lar diferente, onde os nossos filhos possam ser acolhidos, onde eles tenham liberdade para se achegar até nós e conversar sobre todo o tipo de assunto. Vocês entenderam o que eu falei? Todo tipo de assunto. Sabe o que é todo tipo de assunto? Isso inclui aquele assunto que às vezes muita gente não gosta de falar.
E você sabia que para cada idade tem uma linguagem, uma forma de você explicar? Mas tem crianças que estão mais maduras que outras. Você vai esperar a escola falar? Você vai esperar uma outra pessoa ensinar? Aleluia! E sabe por que os nossos filhos vão ter abertura para falar isso conosco? Porque eles encontram em nós o nível de relacionamento e confiança pelo qual eles podem falar sobre todo e qualquer assunto. Não, isso não pode falar aqui dentro de casa, é proibido. Não, sobre esse outro assunto, não. Não, porque isso, pronto, acabou-se. Eu era uma criança questionadora. Porque para mim, algumas coisas que a minha mãe, algumas coisas não, a maioria que ela me explicava, eu já vi uma lógica que estava errado. Por isso eu fiz algumas coisas. Porque ela me disse que era uma coisa e eu sabia que não era, e eu fiz para dizer para ela, não é. Foi errado? Foi. Mas sabe o que eu aprendi hoje, sendo uma mãe cristã, conhecendo a palavra? É que eu não posso usar ou eu não posso falar com você sobre isso, ou eu não vou falar sobre isso com você porque você é uma criança. Eu não vou falar sobre esse assunto porque eu não quero falar, eu sou sua mãe, pronto, acabou-se. Aí deixa eu te falar, lá fora tem um monte de gente querendo ensinar. De uma forma desequilibrada. Todos, o que você quer saber? Isso. E vão ensinar fora da palavra. E uma das coisas que o Luciano Subirá fala é que quando os filhos dele estavam com algumas pessoas, eles falaram assim, a sua família é perfeita? Não é possível, vocês não têm briga. Aí a Lisa até fala, né? Não, a divergência acontecia e tal, a gente tinha opiniões diferentes, mas o meu pai sempre nos levava e nos conduzia à palavra. Falava assim que ela ficava encantada porque tudo o pai dela tinha a resposta dentro da palavra. E ele, por outro lado, ele falava, gente, eu não sabia, eu ia falar com o Espírito Santo. Eu não sabia, mas aí quando eu ia lá com o Espírito Santo, eu ia falar, eu não sei, como é que eu vou conduzir, como é que eu vou fazer? E eu e você temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Que é o que eu falei, ele nos dá estratégias para falar sobre o assunto. E eu não preciso ver o problema chegar para falar sobre o assunto. Às vezes, os nossos filhos vão dar algumas como é que eu posso dizer? Vai dar algumas demonstrações de que alguma coisa está sendo falada diferente. E aí eu falo, eita, agora eu vou falar sobre isso. Amém? Aleluia! Deixa eu falar uma coisa, abrir um parêntese aqui. Essa semana, no departamento infantil, vai ser falado sobre abuso infantil. Olha, gente, vou falar para vocês. O assunto família, para mim, eu amo. Um dia me perguntaram, quando eu estava começando o remo, eu vou falar isso para vocês, tá? Não tem problema não, vou confessar. Você vai ser professora no remo, isso, aquilo, outro. Eu quero ensinar a família, a matéria família cristã. Aí a pessoa olhou para mim, você se acha que é assim? Que para dar família cristã é dessa forma? Gente, eu amava e amo a matéria família cristã. Ela é desafiadora para mim, mas eu sei o poder que tem uma família constituída em Deus nessa terra. Eu sei o poder de Deus quando Ele me alcançou. E Ele mudou a história da minha geração. Eu sei o peso que isso tem. Eu sei o que foi Deus ter morrido por mim. Eu tenho essa convicção e essa certeza de que eu sou amada por Ele. Começando desde lá, antes de eu conhecê-lo como eu conheço hoje. Eu sei quantas vezes Ele falou comigo de uma forma que eu não entendia naturalmente. E poder estar aqui hoje e falar de que essa instituição, ela é uma bênção, é porque ela é. E não importa tudo que eu tenha visto, ouvido, presenciado, eu sei que isso é possível. Aleluia! Glória a Deus, amém? Assim como diziam para mim que seria impossível casar, ter filho, uma série de coisas, eu dizia, é possível sim. Claro que é possível. Aleluia! E sempre vai ter alguém dizendo para você que isso não é possível. E hoje eu imagino que o Douglas se sente muito orgulhoso de ver onde a filha dele está. A maturidade que ela tem, aquilo que ele investiu tempo ensinando a Heloísa, né?
Ah, meu Deus. Quantas vezes, né, André, você orou e você orava pela Lulu. Que lindo ver a Lulu se movendo naquilo que Deus chamou ela para fazer. Sabe, querido, nós nunca podemos desconsiderar o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Amém? Aleluia. E os nossos filhos, eles estão também dentro da igreja. E é como eu falei para vocês, eles não podem ser mais influenciados aqui do que dentro da nossa casa. Mas eu entendo que uma criança, ou um jovem, ou um adolescente, que não tem referências na sua casa, quando ele chega aqui, ele é confrontado com a palavra e ele é ensinado. E isso é precioso demais. Amém? Quando eu chego na minha casa, eu não tenho referência, mas aí eu chego na igreja, eu tenho referência. Amém? Então, esse é um outro lugar precioso, onde dependendo do lugar que você estiver, você vai ter alguém cuidando de você, como eu falei, pegando na sua mão e te conduzindo ao bom lugar. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, os nossos filhos precisam ter uma consciência e estabilidade sobre família, sobre corpo, sobre igreja e como viver na sociedade. E tudo isso vai começar dentro da nossa casa. Porque quando ele chega lá, na escola ou diante da faculdade, aquilo que nós ensinamos, vivemos, de fato, dentro dos nossos lares, vão nortear todo ou qualquer argumento que derem para ele. Ele vai dizer, não, isso não é verdade. Porque o que eu aprendi, o que a Bíblia me ensinou e a experiência que eu tive com Deus e tenho com o Senhor me diz o contrário. Não, não é por aí. Eu sei o que é o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu sei o que ele já me ensinou. Eu sei como eu cheguei até esse curso. Eu sei como foi meu pai e a minha mãe orarem e as coisas acontecerem. Eu sei, eu vi acontecer. Ah, o seu pai é mau, sua mãe é mau, porque você tem horário para chegar. Não. Obediência gera bênção. Aleluia. Eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando. Aleluia. Amém? Deus é bom. E aí eu vou entrar em Provérbios 22, no 6, que diz o seguinte: todos nós conhecemos isso. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E é o que a gente sempre fala. Você ensina andando, que foi o que eu comecei falando. Como que você vai ensinar? Você vai ensinar porque você faz. Você faz e você ensina, e ela vai ver você fazendo. Você vai mostrando o caminho, dizendo como é esse caminho, que não é bom, que não é legal, por que que não é, e você vai mostrar dentro da palavra. Então, ensinar no caminho não é dizer vai até ali. Ensinar no caminho é eu vou junto com você. O que que é o problema, filha? Qual que é a questão? O que que você não entendeu? Ah, tá. Ah, você quer conversar com a mamãe? Você quer conversar com o papai? Não, você não está muito bem? Tá, a gente vai sentar. O que você está sentindo? Eu quero um relacionamento com meu filho. Eu quero que ele tenha um relacionamento com Deus. Então, eu tenho um relacionamento com meu filho. Eu tenho um relacionamento com Deus. O meu filho me vê ter esse relacionamento e ele vai automaticamente viver ele, não só pelo que eu vou falar, mas porque ele está vendo fazer. Amém? E seja o modelo. Faça e os ensine a fazer. Pratique e os ensine a praticar. Praticando e construindo alicerces com eles no caminho e por onde quer que vocês andem. Uma flecha é lançada para um alvo, um propósito. Uma flecha não é lançada à toa. Se você está criando seu filho sem meta, sem alvo, sem propósito, está errado. Porque você precisa visar que um dia ele não vai estar mais com você. E quais serão as escolhas que ele vai fazer ou ela vai fazer? E o Luciano, ele faz uma menção de que a flecha era quando ele precisaria lançar tanto a Lisa quanto o Israel. E sabe que mesmo quando nós estamos preparados, nós precisamos entender o modo pelo qual Deus quer que nós façamos. E o tempo, se esse é o tempo ou não. Sabe que você pode dizer para o seu filho ou fazer
Você pode conversar com a sua filha em algum momento e fazer um tratado com ela a respeito de namoro, a respeito de faculdade. Sabe que o Senhor pode nos guiar a tomarmos decisões juntamente com os nossos filhos, a eles tomarem decisões nos buscando, porque nem tudo que é porta aberta é porta de bênção, nem tudo que é fechada foi porque Deus fechou. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos saber se aquilo é, de fato, para eles entrarem ou não. Amém? Então a flecha, ela precisa ter um propósito, precisa ter um objetivo. Ela precisa ter um alvo. Então o que eu quero? Que o meu filho ou a minha filha, lá na frente, possam perpetuar sobre as próximas gerações. O mesmo relacionamento que eu tenho hoje com Deus. Os mesmos princípios, os mesmos valores. E se eu ensinar dessa forma, será infinitamente maior e melhor. Aleluia! Então eu não posso deixar de fazer algo só por fazer. Eu preciso ser, de fato, sempre pensar de que aquilo que eu estou ensinando, ele vai gerar algo no coração do meu filho ou da minha filha. Então, tudo que ele me vê ou ela me vê fazer vai ficar guardadinho, como se fosse um computador, né? Hoje a neurociência ela fala muito sobre isso, né? Tudo aquilo que acontece na nossa infância, principalmente na primeira infância, ela vai ficar guardada. Mas isso não quer dizer que, mesmo sendo adolescente ou jovem, o ambiente pelo qual ele estiver inserido não vai marcar a vida dele. E o ambiente de casa precisa ser o lugar que vai marcar. A igreja precisa ser um lugar, uma extensão da nossa casa, onde os nossos filhos não nos vê somente vindo à igreja. Porque é outro ponto muito sério. Não tenhamos a igreja como um peso. Tenhamos a igreja de Cristo como um lugar onde eu e você fazemos parte de uma engrenagem. E quando cada um de nós fazemos a nossa parte, esse corpo, ele avança. Não mostre que a casa de Deus é um lugar de peso para o seu filho, porque ele vai entender isso. Aleluia. Mostre esse lugar como lugar de ensino, um lugar de comunhão, um lugar onde ele aprende, um lugar onde você, como pai e mãe, também aprende. Fale isso para ele. Olha, mamãe não sabia disso. Sabia que a mamãe aprendeu lá na igreja? Sabe quando o pastor estava ministrando? Eles precisam ver leveza. Sabe que eles precisam ver que você ama o Senhor quando você faz o que você faz por amor e não por imposição. Amém? E que até mesmo quando você for falar para eles sobre sacrifício, vai ser um sacrifício de amor. Não é, ai filha, eu estou tão cansada, mas eu tenho que ir para a igreja. Filha, a mamãe está cansada do dia de trabalho, mas sabe, eu sei que quando eu chegar lá, o refrigério do Senhor, a força do Senhor vai vir sobre mim e vai ser uma bênção. Mamãe vai ficar bem 100%. Nossa, mas filha, você sabia disso? Que a palavra nos renova, nos fortalece? Ai, de novo eu estou na escala, de novo eu estou na escala. Como assim, mãe? A senhora de novo? Eu estou na escala, só eu. Filha, eu estou na escala, glória a Deus, filha. Posso tocar pessoas, posso tocar vidas. Eu sou um canal de Deus, você é um canal... Filha, você sabia que você é um canal de Deus? Filho, você sabia que você é um canal de Deus? Aonde você está, algo pode ser mudado, situações podem ser transformadas, curas podem acontecer. Aleluia! Amém? Deus é bom, aleluia! Deus é muito bom, Deus é bom. E a gente já estou quase finalizando, amém? Nós precisamos saber o momento certo para lançar a flecha. E a aljava é um tempo de ser guardado e onde nós usamos para deixá-los por um tempo, para vermos a maturidade. E sabe, maturidade não tem a ver com idade. Eu não posso dar para o meu filho ou para a minha filha aquilo que eu percebo que ele não tem maturidade para ter. Eu não posso lançar ele para um lugar que eu sei que ele não está preparado para ir. Ah, porque eu sou uma mulher de fé. Porque eu sou uma mãe de oração. Eu vou lançar assim ele lá na cova dos leões sem nenhuma direção de Deus.
Gente, alguém faz isso? Eu acho que nenhuma mãe que tem sabedoria faz isso. Agora, se Deus te deu uma direção, se o Espírito Santo disse assim, não, ele está pronto. Porque sabe que Deus vê o seu filho no secreto, no momento que você não vê. Deus vê o seu filho 24 horas do dia, quando nós não vemos. E às vezes a maturidade que você não está conseguindo enxergar, Deus fala assim, ih, já chegou aí. Aleluia! Mas nós precisamos orar, sim, para a escola onde nossos filhos vão. Nós precisamos, sim, ser instruídos se eles vão fazer alguma mudança, algo que eles disseram que está no coração deles. Ora junto com ele. Sabe, queridos, eu ouvi muitos pais resguardarem o seu filho no quesito de fazerem algumas coisas. Eles disseram, não, você não vai fazer isso. Ah, porque você não vai fazer isso. Teve pais que chegaram e explicaram o porquê para o filho. Mas teve pais que disseram assim, você não vai, porque o Senhor falou para mim que não é para você ir. E você não vai. E eles foram resguardados de coisas terríveis. E de viver experiências também horríveis. Sabe que nós precisamos estimular os nossos filhos a tomarem decisões no Senhor. Aleluia! Para que, quando nós formos lançá-los, nós tenhamos a convicção e a certeza para onde eles vão e o que eles estão fazendo é de Deus. Ainda que tenha desafios, ainda que tenha adversidade, mas a gente tem a segurança. O Senhor disse que Ele está pronto. E Ele falando no livro, Ele fala assim, quando Jesus enviou os discípulos, e Ele falou para ele que eles fariam até obras maiores, Ele fala assim, vamos ser sinceros, eu e você, conhecendo um pouco cada um dos discípulos, nós iríamos confiar uma parte da humanidade inteira para aqueles temperamentos, para aquelas pessoas que nós consideraríamos incapazes de fazer o que eles fizeram. Se nós fôssemos olhar com os nossos olhos naturais, nós talvez não enviaríamos ele. Mas Jesus via além daquilo que eles mesmos viam. E eu vejo a nossa liderança às vezes fazendo isso. Aliás, muitas vezes. Talvez alguns questionem A, B, C ou D e eles tenham uma nota. Não, mas Deus disse para mim fazer isso. Nos lançando para algo que o Senhor nos chamou para fazer. E sabe, é muito bom quando nós não temos os nossos filhos como nosso, mas como alguém que o Senhor nos emprestou, com uma responsabilidade muito grande, de direcioná-los no caminho, ensiná-los no caminho, mas também, quando for o momento de lançarmos deles, nós não vamos ficar segurando. Aleluia! Porque nós entendemos que eles são parte importantíssima para a próxima geração. E que nós não podemos retê-los. Aleluia! E nós precisamos confiar sempre no Senhor. Aleluia! Aleluia! Em Isaías 49, 2 diz o seguinte: fez a minha boca como uma espada, aguarda na sombra da sua mão, e me escondeu. E aí ele diz, fez-me como de uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Então, o tempo de guardar, o tempo de ensinar é um tempo necessário, assim como o tempo de enviar. Então, ele fala que ele estava sendo acompanhado, ele estava sendo conduzido, ele estava sendo ensinado, ele estava sendo escondido. Mas o escondido não era que ninguém via ele, mas era sendo ensinado pela palavra, escondido na palavra, sendo ensinado na palavra. Aleluia! Em situações pontuais, precisamos buscar os princípios da palavra e buscar a liderança do Espírito Santo. E eu estava falando para vocês no início, eu não vivi isso, eu não tive uma família assim, bem-vinda ao clube, eu também não tive, amém? Mas em Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito são o quê? São filhos de Deus. Se você recebeu a Jesus, se você o conhece, se você tem um relacionamento com Ele, Ele está pronto para te guiar e para me guiar, amém? Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amém? Aleluia!
Glória a Deus. Queridos, a próxima geração, a geração que nós estamos preparando hoje, ela é uma geração poderosa em Deus. Nós somos a geração que Deus confiou a nós, a próxima geração. E sabe que se Ele confiou a mim e você, Ele considera que nós somos capazes. Mas nós somos capazes estando nele, ensinando nele, caminhando com os nossos filhos nele, amando ao Senhor, ensinando os nossos filhos a amar ao Senhor. Aleluia. Você pode ficar de pé, por gentileza. E os livros de referência, além das ministrações, está no livro Como Flechas, né, preparando o projeto, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. O Propósito da Família, que é um outro livro dele, e um livro que eu li na minha gravidez, que foi um livro que a Késia me instruiu, que foi Filhos que Vencem Gigantes, do Bill Johnson. Se eu tiver errado o nome, você me corrija, amém?